Olá, meus amigos. Um dos meus mestres favoritos, que eu sempre ouço, é o Dr. Antônio Ribas Paiva. Dr. Ribas, felizmente meu amigo, a gente conversa muito, nos correspondemos bastante. Eu editei um vídeo dele há pouco sobre os acertos e os erros do governo Bolsonaro. Ele diz, bom, a economia é importante em qualquer governo. Ele diz que o Paulo Guedes representa aí uns 20%, mas que o Paulo Guedes também representa outros interesses. E, apesar de ser um economista brilhante, só que ele pautou como prioridade a reforma da Previdência. A meu ver, não tem nada a ver com o Dr. Ribas, a meu ver, a reforma mais urgente é a reforma da máquina pública. Essa que é a grande reforma, porque em todos os países civilizados, a relação dos maiores salários de poder judiciário, executivo, legislativo, em relação à média do setor público é de 4 vezes. Aqui, meu Deus, aqui ultrapassa 15, 20 vezes, é um absurdo. Não sou eu que estou dizendo, são fatos universais, todo mundo sabe disso. A relação entre os salários, as benesses de quem é aposentado pelo INSS e pelo setor público é um absurdo a diferença. É 4, 5, 6, 7, 8, 10 vezes mais, isso é um absurdo. Então a reforma da máquina pública, nunca eu vi governo algum tocar nesse assunto, nós temos que fazer isso. Eles acham normal um sujeito ganhar 39 salários mínimos por mês. Esses pensionistas, 60, 70 milhões de balconistas de supermercado, etc., que ganham um salário, quantos no Brasil? Precisa de 3 anos, ficar 3 anos quietinho, de não gastar um centavo para juntar, para dar um salário que esse povo ganha no mês. Eu me lembro, até 20 anos atrás, não era assim de jeito nenhum, de forma alguma. Quando o Figueiredo deixou o governo, o custo bruto de um deputado federal era de 34 salários mínimos, incluindo os assessores, que era 2, 3. Hoje chega, depois foram colocando cotão e verba disso, verba daquilo, hoje chega a 174, 175 salários. Agora, independente disso, as pessoas que estão agregadas, tanto no Congresso Nacional como nos outros poderes todos, a quantidade de estatais e autarquias e agências disso e daquilo, a máquina pública do Brasil, ela é um absurdo. O percentual que ela custa, relativamente, comparando com a arrecadação, aliás, ao que o país produz, ao PIB, sabe, é quase que o dobro, ou mais que o dobro, do que os Estados Unidos, por exemplo, que tem 320, 330 milhões de habitantes, que é a maior economia do mundo, e que tem 435 deputados com mandato de 2 anos. Aqui tem 511 com mandato de 4. Lá tem 50 estados com 2 senadores por estado. Aqui nós temos 3 senadores por estado. Então eu vejo lá o senador Cajuru criticando as benesses do judiciário e não fala das benesses do próprio Senado Federal, que é a mesma coisa. Qual que é a diferença entre um senador que pode ter 150 assessores? Não sou eu que estou dizendo, são fatos, são números, está lá. Porque o outro tem 211, porque, sabe, é tudo a mesma coisa, não muda nada. A meu ver, prioridade seria reforma na máquina pública e depois fazer uma limpeza bem geral desse entulho comunista que está acabando com o Brasil. Isso, décadas e décadas. E todos os governos foram socialistas, sabemos disso. Então, na opinião do Dr. Ribas, a economia que é importante, 20%, Paulo Guedes, Moro que é importante, muito importante, 20%,
e as Forças Armadas, os outros 60, para dar uma estrutura nessa mudança de governo, que o propósito inicial foi acabar com o comunismo, se bem que é dificílimo, né? Mas grandes passos já foram dados. O Bolsonaro conversando com o Trump, isso em questões de segurança das Américas é muito importante. Agora lá em Israel, com Benjamin Netanyahu, essa parceria é nota 10. Quem se alia a Israel se dá bem na vida, guardem isso, memorizem isso. O Trump foi o primeiro, deu o pontapé inicial. E o Bolsonaro está atrás, não só o Bolsonaro, quantos países da Europa aí estão acordando. Não é a nova onda da direita, não, é uma guinada universal, graças a Deus. E a NET também ajudou muito. Agora, uma crítica que eu faço ao governo Bolsonaro, ele não usa as redes para informar ao povo brasileiro o que ele está fazendo, o que ele pretende fazer. Então o povão não lê Twitter, o povão não sabe ler. A maioria dos domicílios brasileiros, das casas brasileiras, não tem sequer privada, água encanada, saneamento básico, tratamento de esgoto. Você entende? O que nós estamos precisando é de ação, ações rápidas, políticas públicas de saúde. O que se gasta na saúde pública do Brasil, se fosse direcionado para hospitais públicos, por exemplo, a saúde nossa seria um espetáculo, e grátis. Eu sou contra a saúde pública, eu sou a favor da saúde grátis. Agora, nós poderíamos ter uma saúde grátis, com um serviço excepcional, como de hospitais aí. Na minha cidade tem vários excelentes hospitais, e que o custo-benefício em relação a quanto que custa um leito e etc, é muito mais barato do que o setor público. Tem lugar que você vai, tem 150 varredores de corredor lá com vassoura embaixo do braço, aí que não pode mandar embora porque é direito adquirido. Sabe coisas desse tipo? Nas universidades, Deus me livre, nem se fala. Então é isso, o governo Bolsonaro, a única opção que tínhamos, temos que apoiá-lo, e vamos apoiar. Muita coisa por fazer, mas a cada dia a gente vai comentar um pouquinho. Obrigado a todos, inscrevam-se no canal, dá uma força. Agora é tete a tete, olho no olho. José Márcio, opinião. Fiquem com Deus.